A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia tomou posse nesta segunda-feira, 3 de junho, no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O mandato será de 2 anos. A cerimônia de posse teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Carmen Lúcia entra na vaga deixada por Alexandre de Moraes, que cumpriu o período máximo de um biênio na chefia do TSE. A ministra será responsável por comandar as eleições municipais de outubro. Durante seu discurso, Carmen Lúcia deu o tom de como será seu mandato. A mentira será duramente combatida. Que ódio e violência não são gratuitos. Instigados por mentiras e vilanias, reproduzem-se e esses ódios parecem intransponíveis. Não são. Contra o vírus da mentira, há o remédio eficaz da liberdade de informação séria e responsável. A raiva desumana que se dissemina, produzindo guerras entre pessoas e entre nações, tem preço. E o preço pago por ceder ao medo e aos ódios é a nossa liberdade mesma. O fermento do ódio ao outro é o medo. Propaga-se a inaceitação da diferença, que pode enriquecer a vida, mas que se divulga como se fosse uma afronta a ser diferente. Prega-se falsa unanimidade em bolhas, como se fosse igualdade. Não é. As mentiras que nas redes sociais se maquinam, alimentando indústrias e enricando seus donos, não substitui a vida, mas dificulta a ação responsável das pessoas. A mentira é um insulto à dignidade do ser humano, um obstáculo para o exercício pleno das liberdades. Um dos desafios contemporâneos e que ocupa parte da ação da justiça em geral e da justiça eleitoral no Brasil especificamente, para que não prospere, a mentira espalhada pelo poderoso ecossistema digital das plataformas é um desaforo tirânico contra a integridade das democracias. É um instrumento de covardes e de egoístas. Por essas mentiras se busca contaminar a dignidade civilizatória conquistada até o presente pela garantia dos direitos humanos. A ministra do Supremo Tribunal Federal, STF, Carmen Lúcia tomou posse nesta segunda-feira, 3 de junho, no cargo de presidente do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. O mandato será de 2 anos. A cerimônia de posse teve a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, além dos presidentes da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Carmen Lúcia entra na vaga deixada por Alexandre de Moraes, que cumpriu o período máximo de um biênio na chefia do TSE. A ministra será responsável por comandar as eleições municipais de outubro. Durante seu discurso, Carmen Lúcia deu o tom de como será seu mandato. A mentira será duramente combatida. Ela fez críticas às fake news e ao discurso de ódio. Também disse que usar as redes sociais para espalhar desinformação é um instrumento dos covardes e egoístas. A mentira planta o medo para acolher a ditadura, continuou Carmen. O ministro Nunes Marques ficará com a vice-presidência do tribunal pelo mesmo período. Os ministros André Mendonça, STF, Raul Araújo e Maria Isabel Galotti, STJ, Floriano de Azevedo Marques e André Ramos Tavares, Advocacia, completam a composição do plenário. O TSE é composto por 7 ministros, sendo 3 do STF, 2 do Superior Tribunal de Justiça, STJ, e 2 advogados com notório saber jurídico indicados pelo Presidente da República. Carmen Lúcia foi nomeada para o Supremo durante o primeiro mandato ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 2006. Ela sucedeu o ministro Nelson Jobim na corte. Antes de chegar ao STF, a ministra atuou como procuradora de Minas Gerais. É formada em Direito pela Pontifícia Universidade Católica, PUC de Minas Gerais. Será a segunda passagem da ministra pela presidência do TSE. Em 2012, Carmen se tornou a primeira mulher a comandar a Justiça Eleitoral e o pleito municipal daquele ano. De volta ao tribunal, a ministra se destaca pelo combate às fraudes de cotas de gênero nas eleições e violência política contra candidatas.